E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Estaremos dando início agora ao Plano de Estudo Doutorado, volume 4, terceiro ano, ensino médio, semana 3, precarização do trabalho e pandemia. Com propósito dessa semana, refletiremos a pandemia do novo coronavírus e como ela se tornou um dos maiores problemas da humanidade em 2020, refletindo aqui o isolamento social para evitar o risco de contaminação e expansão da doença, desde fechamentos de escolas e serviços não essenciais como academia, restaurantes, cinemas e salões de beleza, feitos pelas e pelos representantes públicos, e observando aqui o fato das pessoas não poderem sair de casa e terem que utilizarem serviços de entrega em domicílios, aumentando aí o número de usuários de trabalhadores das grandes empresas de aplicativos como Uber, Rappi, iFood e entre outros. E observando aí como muitas pessoas que não podem simplesmente parar de trabalhar ou que estão desempregados e não encontram empregos fixos desde antes da pandemia por causa da crise econômica que assola o país, estão aderindo aos APs em busca de algum sustento para suas famílias. Ao mesmo tempo que esse serviço por aplicativo foi considerado essencial para o momento que estamos passando, e por isso são permitidos, o encontramento também para que as pessoas fiquem em casa e que alguns estabelecimentos continuem funcionando mesmo que de portas fechadas, e ao mesmo tempo que são essenciais, como apresentamos, as condições de trabalhadores e trabalhadoras ligados por esses aplicativos têm se tornado o exemplo mais nítido da precarização que o mundo do trabalho tem atravessado nas últimas décadas, especialmente aqui no Brasil. Quando falamos em precarização, estamos dizendo uma situação que já não é boa, ficou ainda pior. No caso do trabalho, a precarização significa piorar as condições de trabalho, como diminuir a renda, aumentar os riscos à saúde e à vida, aumentar a jornada de trabalho, não oferecer nenhuma garantia ou benefício, como férias, 13º, folga semanal, por exemplo, e ainda aumentar a instabilidade no emprego. Temos aí, inclusive, na imagem, uma representatividade dessa precarização, uma condição totalmente insegura desse trabalhador de aplicativo, uma situação aí bastante complicada. Para refletir esse contexto, refletimos aqui a posição das empresas de aplicativos de transporte de entrega, que intensificaram a precarização do trabalho no Brasil. Sendo acusadas desse contexto, elas se defendem dizendo que os motoristas e entregadores e entregadoras não são funcionários ou funcionárias, mas parceiros, autônomos, colaboradores, empreendedores e por isso não têm responsabilidade por suas condições de trabalho, pois legalmente não há vínculo empregatício e nem os direitos trabalhistas de uma tradicional carteira de trabalho garantida. Nesse ponto, então, observamos o discurso que as e os entregadores são empreendedores e empreendedoras e donos e donas do seu próprio tempo. As plataformas digitais se isentam de responsabilidade e custo trabalhista. A questão que se coloca é que são essas empresas que definem quanto as ou os trabalhadores e trabalhadoras ganham por quilômetro rodado. São elas que definem as taxas sobre o que ganham. São elas que têm o poder de bloquear as ou os trabalhadores e trabalhadoras e são elas as que mais lucram com todo o processo. Dessa forma, elas têm um poder maior sobre a vida de suas ou seus parceiros como define, no caso, do que o contrário, como mencionado. Sem contar que esses parceiros, assim dizendo, possuem uma série de gastos com os equipamentos de segurança e combustível e a manutenção de seus veículos, sendo que se ocorrer algum acidente, por exemplo, eles e elas não possuem nenhuma garantia ou seguro que ou ampare financeiramente no período que estiverem afastados do trabalho, o que compromete sua sobrevivência e a de sua família. Nesse período, inclusive, da pandemia, são esses próprios trabalhadores e trabalhadoras que têm que custear os materiais de higienização diante a questão da limpeza dos produtos para evitar o contágio, por exemplo, pelo Covid. E nessa situação também eles estão aí na linha de frente diante a exposição e os riscos de contágio. Todas essas condições levaram as e os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos a se organizarem e decretarem greve dia 1º de julho de 2020, exigindo melhores condições de trabalho das empresas de aplicativo.
Aqui a gente observa a precarização do trabalho, que significa o desmonte dos direitos trabalhistas. Desmonte significa desmontar mesmo todos os direitos que foram construídos durante muito tempo, os direitos trabalhistas conquistados pelas e pelos trabalhadoras e trabalhadores ao longo de sua história. Não foram fruto de bondade das ou dos empregadores e empregadoras capitalistas, mas fruto de duras lutas desde a Revolução Industrial no século XIX ao contexto atual, tendo essa luta principalmente contra a exploração e por dignidade profissional. A Revolução Industrial, desde o seu início, passa a exigir a divisão entre as classes dos proprietários dos meios de produção, os capitalistas, e as classes do que só possuem a força de trabalho, as e os trabalhadoras e trabalhadores. É nessa época que o trabalho deixa de ser servil e passa a ser, entre aspas, livre e assalariado. A e o trabalhador e trabalhador era livre apenas legalmente, pois na realidade se via forçada pela necessidade e para não passar fome a fazer o que lhe era imposto. E aí a gente começa aqui a refletir também essa condição desses trabalhadores de aplicativos no momento atual, que são muitas vezes forçados a trabalhar em situações precárias como essas para sobreviver. E são essas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo dos últimos 2 séculos que foi responsável para garantir a criação dos direitos da ou do trabalhadora ou trabalhador. No Brasil, a consolidação da Lei do Trabalho se deu em 1943, que ainda é uma referência importante de garantia nos direitos e deveres dos empregadores e empregados. No entanto, a reforma trabalhista de 2017 e a reforma da Previdência de 2019, aprovadas pelos últimos governos, permitiram que muitas dessas garantias da CLT sejam burladas e que a situação de precarização do trabalho, como a que nós estamos refletindo aqui em questão, seja difícil de combater, pois protegem legalmente os interesses empresariais. Os reflexos da precarização do trabalho e os conflitos que advêm dela são divergências dos interesses de diferentes classes sociais. De um lado, os empresários capitalistas e de outro, a classe trabalhadora. Uma se posicionando querendo melhores condições de trabalho e a outra se posicionando querendo a expansão de seus negócios. E colocando aqui uma reflexão ampla nessa discussão, vamos refletimos como a perca desses direitos conquistados ao longo do tempo, aqui no Brasil, meados aí do século XX, com suas percas, retornamos características lá do início da Revolução Industrial, lá no século XVIII, e aqui no Brasil, no início do século XX, com uma precarização e uma falta de garantias de direitos trabalhistas, colocando aí um processo de retrocessos, e aí a gente coloca esse ponto como reflexão bastante crítica aqui para dentro dessa nossa semana 3. Pessoal, então vamos lá em relação às atividades da semana 3. Na proposta da semana 3, temos aí inclusive um modelo de gabarito para vocês, temos aí 2 questões de múltipla escolha. Então, leia com atenção as perguntas para poder conseguir resolver as atividades que se seguem. Questão 1. O SE 2019. Atente para o seguinte enunciado. Peço a vocês que leiam o texto a seguir para responder a questão que segue. Considerando o enunciado acima, é correto afirmar que essa pergunta ela provoca muito a proposta colocada na semana 3. Refletir aí os impactos desse trabalho informal. Alguns contextualizam, inclusive hoje, o conceito de uberização do trabalho, que é esses trabalhos para aplicativos. Não só o aplicativo do Uber, mas entre outros aplicativos em questão, que faz um contexto dessa precarização acentuar. E a gente tem que refletir aqui que todos os trabalhos acabam contribuindo para a economia do país. Mas as condições do trabalho informal, ela é algo precário. A informalidade perde várias garantias de direitos importantes para que aquele trabalhador tenha segurança da sua condição de trabalho, principalmente não só dele exclusivamente, mas também toda a sua família.
Então, na questão 1, busquem refletir muito o contexto que a gente estava colocando anteriormente no vídeo e também aqui refletir atentamente aí as alternativas que vocês têm. Questão 2, Enem 2010. Peço a vocês que leiam atentamente o trecho do texto de Shelley, Os Homens da Inglaterra, para refletir a questão segue. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Nessa proposta aqui dessa questão 2, é uma leitura e uma compreensão do contexto que se segue. Nós estamos falando aqui do início da Revolução Industrial. E nesse período, a discussão da liberdade, da livre escolha, das melhores oportunidades, da forma de você desenvolver e crescer, vinha nesse discurso do papel da Revolução Industrial no processo de iniciação do capitalismo em oposição ao período feudal, ao período servil. Então, nessa condição aqui, é importante observarmos essa contradição colocada aqui em questão, voltada muito a essa questão do trabalho, que coloca em xeque essa discussão dessa liberdade da escolha. Será que realmente essa liberdade acontece? E aí entra aqui na proposta da questão 2. Pessoal, é isso em relação à nossa semana 3. Peço a vocês que no final do vídeo acessem a playlist com outros vídeos em relação ao PET e também um vídeo orientando no envio das atividades. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!